Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus. Eu falei agora há pouco, estou dessa roupa de frio porque eu estou com rotavírus. A Denise estava, pegou, a Nenês pegou. E agora eu cheguei ontem à igreja, a madrugada foi muito difícil. Eu fui à ronda, mas voltei cedo. Eu estou tomando uma série de remédios para combater o rotavírus. Mas mesmo assim, eu vim, mesmo com dificuldade, ele não percebe a minha voz. Eu vim fazer o podcast. Acabamos de fazer o podcast terça-feira e agora estamos fazendo o podcast de quinta-feira. Lembrando, o podcast não é o sermão, é apenas uma ajuda, um apoio a você, pregador, pregadora, que vai ministrar o sermão. Depois daqui eu vou falar a agenda da semana. Eu vou voltar. Não se preocupe não esqueci a agenda da semana. Achei melhor falar logo para a minha voz. Eu vou voltar para explicar a ordem do dia. Amém? Muito bem. A nossa agenda do dia, amanhã, né? Está aí dia 4, já estamos em abril. Aqui está dia 4, né? Mas amanhã não é dia 4. Aqui está errado, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidamente com os irmãos. Não sai daí, né? Deixa eu ver se eu pulei aqui alguma coisa. Talvez eu tenha pulado, não tem problema não. Deixa eu só ver aqui com os irmãos. Eu botei do dia 4, tá errado, né? A programação aí, né? Dia 4. Né, irmãos? Deixa eu colocar a câmera aqui para você não perder a minha imagem. Deixa eu só confirmar aqui. Eu botei dia 4, mas está errado aqui. Amanhã é dia... Corrige aí depois. Eu vou corrigir. Vou mandar um anexo para os irmãos com a data corrigida. Amanhã é dia 1º. Perdão. Primeiro não. Amanhã é dia 1º. Não é dia da mentira não. É dia da verdade, né? Então, não se fique exasperado. Sua data está errada, né? Amanhã é dia 1º, né? E depois do dia 1º é dia 4, dia 2, dia 3. Então, vou corrigir aqui a data. Dia 1 e dia 3. Eu alterei aqui a data de forma errada. Então, dia 1 aqui, quem prega é o pastor Bruno. Eu vou mandar em anexo para os irmãos já corrigido essa data, tá? Vou corrigi-la já aqui. Dia 1 é o pastor Bruno que prega. E dia 3 está pastor Bruno, pastor, deixa eu ver aqui quem é, parece que direito, deixa eu só aumentar aqui a vista, acho que o Rotavírus está mexendo com a minha vista. Eliene vai dirigir, o pastor Bruno faz o dízimo. No dia 3, que está aqui, 6 está errado, vou corrigir para você. Pastora Maria prega, pastor Daniel dirige, pastora Maria faz o dízimo e oferta. Eu não sei, Daniel, eu não sei se o Daniel, dá uma confirmada, Adriana, se o Daniel vai estar aí domingo, que aqui está marcando dia 6, deixa eu confirmar. Domingo dia 6 está certo, só o dia da semana que estão errado. Domingo, dia 6, pela manhã, está pastor Esté Gomes, e pastor Esté Gomes faz o dízimo. Pastor Esté faz o dízimo, a direção da EBFD, e pastor Esté faz o dízimo pela manhã. E à noite, a pastora Keissa dirige o pastor Bruno. Amém? Eu vou corrigir aqui as datas, já fiz aqui os adenos. Aqui embaixo estão a presença, não deixe a presença do mês de março, já fechada. Estamos na média da EBFD de pastores, isso aqui só pastores, tem mais gente na EBFD. A média de quase 200% e poucas pessoas, quase 200 da EBFD. Então, os pastores e líderes, média de 44 no mês de março e os cultos, média de 23. Ainda é muito baixa a frequência de pastores e pastoras. Precisamos melhorar, né? Precisamos, pastores consolidadores, de visitar. Há muitos pastores ausentes e eu não vou consagrar esses pastores ausentes em setembro. Esses que não estão doentes, não trabalham à noite, não vêm porque não querem mais vir. Alguns estão doentes, alguns trabalham, eu entendo. Mas teve gente que desapareceu,
Não adianta continuar com o nome dela, dele, desse jeito, né? Então, vai pensando aí, ou você vai lá visitar, pastor, vai visitar seu pastor e procure saber o que está acontecendo. Você que vai ao culto, não deixe de marcar sua presença, é muito importante para o crescimento seu, crescimento da igreja e da obra do Senhor. Não deixe de marcar a sua presença. Eu não vou repetir, essas são as, já falei agora no primeiro podcast, são as principais programações de abril e maio. Só vou confirmar essa primeiro encontro de Nefes, que está dia 26, eu vou confirmar se é essa data mesmo. Mas veja as programações todas do mês de abril e já de maio também. Essa agora, na próxima sexta-feira, temos o Nefão, no dia 18, eu não vou falar todas, 18, 19 e 20, temos o musical de Páscoa, vai emendar o feriado, 19, 18, 19, 20 e 21, segunda-feira é feriado, né? Se tem a segunda-feira, normalmente vai voltar, que é dia do Tiradentes, 21 é feriado nacional. Só voltamos na terça-feira. E dê uma olhada nas programações, para você não ficar acéfalo, que é acéfalo, sem direção, durante as programações da igreja. Daqui a pouco estou mandando o convite, o Nefão, dia 4, né, na casa de evento dela de eventos, é aqui no Armando Mendes, nos conhece. Estou mandando o convite para o nosso grande Nefão, primeiro do ano com o profeta. Conto com a sua presença. Vai ter presença lá, com certeza, porque eu quero saber quem está vindo, quem não está vindo, né? Eu sei que alguns trabalham, uns estudam, entendo, estão doentes, mas contamos com a sua presença lá. Depois temos um churrasquinho, alguma coisa para comer, um momento de confraternização também, de estudo da Bíblia, de conversarmos e também de termos confraternizados, né? No dia 19, 18, 19 e 20, o nosso musical de Páscoa, Salvador, né? Vamos tirar convite para entregarmos, convidar várias pessoas. Estou esperando o Ministério de Evangelismo definir as datas do evangelismo do mês que nós faremos nas bases. Estou aguardando o Ministério. Por favor, vamos definir essa semana. Não vamos deixar demorar demais. Amém? Agradeço desde já a ajuda do Ministério, né? Esse nosso tema, lembrando que nosso tema, a partir de domingo, na semana que vem, nunca desista, prossiga, com agora falando sobre família. Eu tinha feito, mas acho que perdeu aqui. Vou ver se eu ajeito e mando para você, tá bom? Importante todos nós estarmos juntos nesse novo momento ainda do tema maravilhoso. Essa ministração de terça-feira, que já fiz o podcast, e da de quinta-feira, o tema é Aprenda a Viver. Perdão, deixa eu só mudar aqui, não é esse aqui. Sejamos imitadores de Deus, ou de Cristo, ou de Jesus. Mas o tema aqui, sejamos imitadores de Deus. Efésios 5:11 diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Se você quiser, o versículo 2 ou 3, que ele descreve em que nós devemos imitar. Se você lê pregador, pregadora, né? O versículo 2 e 3, ele descreve, Paulo, o que nós devemos imitar em Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe o meu, o seu, o nosso coração ao ler a palavra do Senhor. Se desejarmos imitar alguém, imitemos aquele que é perfeito em toda a sua plenitude. Não tente me imitar. Imite alguém que é perfeito, que é a nossa referência máxima, não sou eu. Você pode até admirar alguns aspectos ou da outras pessoas, mas devemos imitar a figura de Jesus. Eu começo dizendo, se desejamos imitar alguém, imitemos aquele que é perfeito em toda a sua plenitude. Estamos falando de Jesus. Como filhos, queremos ser iguais aos nossos pais, normal, em muitas coisas. E com Deus, nosso Pai, não deve ser diferente. Se eu, na maioria, normalmente
gosto de imitar o meu pai e a minha mãe, então não é diferente com Deus. Se Deus é um ser supremo, perfeito, e há muito a nos ensinar, normal seja que eu queira imitar a Deus, porque é da nossa natureza gostar de imitar, sempre ter alguém como nossa referência para nos ajudar em nossas dificuldades, lutas diárias e batalhas que temos. Ele, Deus, é o nosso Pai e precisamos ser como Ele é, ou buscarmos ser como Ele é. Precisamos seguir, usar, ter o seu exemplo, o seu ensino, os seus conselhos. Deus é um Deus que, quando lemos a palavra, descobrimos uma série de conselhos, ensinos e preceitos para as nossas vidas. Somos filhos amados e por isso devemos amar. Por exemplo, uma das práticas que nós devemos imitar do Senhor é o amor. O amor que recebemos do Senhor deve ser compartilhado. Como nós recebemos de Deus, nós também devemos compartilhar com os outros. Jesus amou e por isso por isso deu a sua vida. Ele se entregou completamente em prol do nosso favor. Por isso que sempre é bom nós amarmos e ajudarmos o próximo, porque Jesus fez assim comigo e com você. Jesus amou, por isso deu a sua vida. Ele se entregou completamente em nosso favor. Jesus amou, nos amou incondicionalmente a todos nós, como algo que agradou sobremaneira, especialmente a pessoa do Pai ou a pessoa de Deus. Também nos ensinando que nós deveríamos desenvolver as mesmas práticas. Conseguiremos ser iguais a Deus, nosso Pai, imitando, se eu quero parecer um pouco com Deus, nós chegaremos para ser parecidos com Ele em alguma coisa quando nós imitarmos a pessoa de Jesus. Por quê? Porque Jesus esteve na terra, foi homem e deu o exemplo de que muitas coisas eu posso imitar a pessoa de Deus. Não que eu queira ser igual a Deus, não que você queira ser, mas devemos buscar a imitar a pessoa de Deus, copiando as práticas de vida de Jesus. Precisamos andar como ele andou, como Jesus. Precisamos ofertar as nossas vidas em favor dos outros, como Jesus ofertou. Por isso que nós ensinamos o discipulado. O que é o discipulado? É você doar um pouco da sua vida para a vida e o crescimento de outras vidas, como Jesus ofertou. Precisamos sacrificar alguns momentos das nossas vidas em favor dos outros, como ele, Jesus, sacrificou. Essas atitudes descritas e outras, aí o pregador pode buscar na Bíblia uma série de exemplos de Jesus, né? Que há muitas, essas atitudes exigem um nível de amadurecimento e um nível de comprometimento dos discípulos de Cristo. É claro que só buscarão imitar a Jesus aqueles que tiverem um nível de comprometimento, de amadurecimento diante do Senhor. A palavra nos motiva a imitar a Jesus, para que andemos em amor como ele andou. Aí eu leio o versículo 2 do texto de 5, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta, em sacrifício a Deus, como cheiro suave e agradável, diz a palavra do Senhor. Por isso, somos motivados, e claro, né, pregador, a imitar a Cristo. A palavra imitar não é ser igual. A palavra imitar não é ser parecido em tudo, mas ser semelhante, buscar os bons exemplos. Por isso que a palavra, se você pegar no dicionário, a palavra imitar, dá para você entender um pouco mais. O texto da palavra do Senhor, em muitos momentos, nos ensina a imitar a Cristo, como um princípio de Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu coloco aqui, vários textos, Efésios 5:1,
coloco 1 Coríntios 11, 1, coloco 1 Tessalonicenses 1:6, todos estes textos, e se você quiser pegar mais, viu, pregador? Pode pegar mais, que descreve da motivação e da necessidade de que nós, como seguidores de Jesus Cristo, buscarmos imitar a pessoa de Jesus. E tem mais textos da palavra que eu não botei aqui, perdão, que você pode colocar. Podemos afirmar com todas as letras: precisamos imitar a pessoa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo para alcançarmos a vida plena declarada pelo Senhor para a minha vida, a vida e a abundância. Nós só teremos a vida e a abundância porque eu vou para o culto, não é porque eu faço oração, não é porque eu faço campanha, é porque eu procuro imitar a vida e as práticas de Jesus na minha viver. Então, entendemos que imitar a Jesus é essencial por algumas verdades que eu vou descrever aqui, viu, pregador? Só vou botar 3 verdades, né? Nós entendemos que é importante imitar a Jesus. Tem mais, mas eu vou ter ideia. Você vai procurar os textos, vai buscar mais, né? E enxertar, claro, na preparação do seu sermão. Primeira verdade, por que nós temos que imitar Jesus? Os crentes devem examinar cuidadosamente a vida do nosso Salvador e a vida de seus servos fiéis. Isto é, o que eu estou dizendo? Que para imitar a Jesus, por que é importante imitar a Jesus? Porque para eu imitar a Jesus, obrigatoriamente, eu terei que conhecer, examinar, estudar cuidadosamente o que Jesus fez e o que Jesus realizou. Por isso que é bom imitar, por isso que a Bíblia nos ensina o significado de imitar a Jesus, porque para eu imitar a Jesus, colocar as práticas de Jesus, algumas na minha vida, eu preciso estudar, conhecer a vida de Jesus. Só assim eu crescerei em sua presença. Segunda verdade, por que eu preciso ser imitador? Nossa liberdade em Cristo não é uma autorização para fazer aquilo que nós desejamos, mas uma chamada para seguir os passos de Cristo. Eu estou dizendo que a liberdade que temos, onde há o Espírito de Deus, a liberdade. Quando conhecemos a Cristo, somos libertos. Aí você vai ler o texto. Essa liberdade em Cristo não é uma autorização para eu fazer aquilo que me dá na telha. De maneira nenhuma. A liberdade em Cristo é um chamado de Deus, um chamado do Espírito Santo, um chamado de Jesus Cristo, para eu e você seguirmos os passos que Jesus trilhou quando esteve aqui na Terra. Terceira importância e significado do porquê é importante imitar a Jesus. Também imitar a Jesus significa morrer para si mesmo, como Cristo mesmo demonstrou em Filipenses, diz 2, ele se esvaziou, diz a palavra. Não tem como eu querer imitar a Cristo se eu não me esvaziar do meu eu, dos meus pecados, dos meus erros, das minhas cabeçadas, das minhas burrices, das minhas ignorâncias, dos meus postulados, das minhas ideias, das minhas defesas. Por isso é tão importante seguir a ordem de imitar a Deus ou imitar a Jesus. Por isso, precisamos aprender a desenvolver a vida em Cristo, imitando. Não, jamais seremos igual a Ele, mas imitaremos as suas práticas. Imitar a Cristo é tê-lo como referência principal de nossas vidas, passada, presente e no futuro. É desenvolver e viver base a vida, esses princípios de Jesus viveu. Se eu fosse você, eu li alguns exemplos de Jesus. Não deu para eu botar aqui porque ia tomar muito papel, mas se você pegar algumas práticas de Jesus, que Jesus fez e que nós não fazemos hoje, e ministrar isso, é tremendo.
Cada momento que alcançamos o nível de sermos mais parecidos com Jesus, teremos o poder de atrair mais vidas para Jesus, que estão no mundo ou daquelas que estão. Quanto mais parecido com Jesus eu for, você for, nós formos, mais o poder de atração nós teremos. Como diz 1 Tessalonicenses 1,6, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria. Não existe vida com Cristo sem buscarmos imitar a sua vida, suas práticas, suas atitudes ou as atitudes de Jesus. Só com o exemplo de Jesus na nossa vida, seremos mais parecido com Deus e mais parecido consoante a sua palavra. Maravilha. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Eu vou mandar, além do vídeo, o link, a programação já com a data corrigida. Deus abençoe em nome de Jesus.